Eu estou a gravar o ecrã do meu smartphone e vou mostrar mais provas acerca da denúncia que eu fiz do assassinato do ator norte-americano que era conhecido como Pantera Negra. E então eu já mostrei aqui a minha página do Facebook e as publicações acerca de luta que eu tinha feito no dia 28, 29 e 30. E ontem, dia 31, eu vim continuar uma publicação que eu tinha deixado incompleta porque ainda tinha coisas para fazer. Eu até tinha aqui uma outra e as duas estavam não visíveis. Eu já coloquei uma visível, mas que é há 4 dias, não é? Era do dia 28. Mas eu tinha colocado assim em stand-by porque não tinha ainda traduzido os comentários. Aqui as imagens, portanto aí está em inglês e eu queria traduzir por aqui em cima, então tinha posto não visível até ter acabado isso. E só fiz isso, consegui fazer isso ontem, portanto dia 31, e hoje estive a acabar ainda hoje. E eu vou mostrar do que eu fiz ontem. Eu só fiz uma coisa. Eu vou só abrir aqui para se ver. Eu hoje só fiz uma tradução, até foi para inglês. Não sei onde é que está. É uma destas publicações que estão fechadas, que são respostas a comentários. Já expliquei, não é? Que eu queria aqui uma estrutura para interligar os assuntos. E então queria respostas a comentários para ser... porque é uma mensagem relacionada diretamente com o comentário. E então eu queria uma estrutura tipo árvore, já expliquei isso. Eu estou a tentar procurar onde é que está. Foi esta aqui, onde se vê que o guerreiro com uma armadura ferido. Só isso é que eu fiz hoje, que foi exatamente para fazer este vídeo, faltava-me só fazer isto. Só isso é que eu fiz aqui a tradução para inglês. De resto, todas aqui as traduções, não é, das imagens, quase todas, só tinha 2 feitas ontem, mas só eram 2. Mas pronto, quase todas foi tudo traduzido ontem. E eu vou mostrar como isto, porque eu não tinha mostrado pormenorizadamente como fala em luta, tudo isto. E vou mostrar isso e depois vou mostrar outra prova do que aconteceu hoje. Você é um lutador. Isto era exatamente o que eles diziam depois na notícia, não é? Porque eu já tinha publicado a imagem em inglês no dia 28. E estava a fazer isto, não é? Quando saiu a notícia, no dia 30, porque eu tinha a tal imagem da pantera que eu não utilizei, não me identifiquei. Não identifiquei para mim especialmente e não a coloquei em nenhuma das minhas publicações, mas estava ali porque tinha sido um conjunto de imagens acerca de luta que eu tinha tirado do Pinterest e depois selecionei. Aquela não foi selecionada, não a escolhi, mas estava ali no meu desktop e tudo, e chamou muita atenção porque eu só tinha 7 imagens e por isso é que eles fizeram o que fizeram. E eu abri aquilo várias vezes, porque eles tinham tirado a pré-visualização das minhas imagens e tudo, e eles engraçaram com aquela e queriam mostrar, queriam mostrar o que me mostraram, não é? Fazendo chantagem e que eu percebesse, e usaram aquilo da pantera porque era o que estava ali à minha frente o tempo inteiro no desktop. E então, continuando, na notícia então aparecia que aquela pessoa, o ator norte-americano, era um verdadeiro lutador. Eu já tinha aqui esta imagem, não é? Que está aqui, desde quinta-feira. Quinta-feira foi dia 28. E eu só vi a notícia no dia 30, né? Pronto. E então, como se vê, isto foi a inspiração deles para fazer a notícia. Que o ator norte-americano era um lutador. Eles fazem coisas assim. Eles para assediarem as vítimas, eles criam assim estas codificações. Eles treinam-nos para isto. O treino todo dos jogos místicos do Projeto Monarca e tudo é tudo à base disto, que é exatamente, nós aprendemos tipo um código. Por isso é que eles treinam os agentes com isto do Projeto Monarca, depois é muito útil até para mensagens entre agentes quando não podem revelar-se, mas estão em certas operações e tudo, tanto seja usando a internet, seja de vários modos, os agentes aprendem a comunicar entre eles de forma subtil, mesmo à frente de toda a gente, e ninguém sabe ninguém percebe. No entanto, os agentes percebem.
e conseguem comunicar sem que os outros entendam. Isto tudo são codificações e são coisas usadas. Por isso é que os agentes de inteligência e tudo são treinados com o projeto Narca. Porque depois serve como um modo de comunicação. Todos estes jogos e tudo são maneiras de mandar mensagens, depois das vítimas aprenderem a interpretar as mensagens sublimares e de comunicação. E é por isso, por exemplo, que quase todos os agentes, a partir de uma dada altura, foram treinados no projeto Narca, na programação Delta. É por isso mesmo. E então, portanto, isto aqui é uma ótima prova. Esta imagem e o conteúdo que dizia você é um lutador foi exatamente o que eles meteram na notícia, que ele era um lutador, portanto, a tal pessoa, a tal Pantera Negra. Aqui até começava você é um lutador, do texto, né, pronto, já se percebeu. Como se vê a publicação, e esta tinha stand-by, como digo, só acabei ontem. O último vídeo que eu fiz de denúncia foi de ontem, não é? Sem ser dos comentários. E então está aqui a prova, não é? Está aqui outra prova. E todas as imagens eram acerca de luta, não é? De não desistir, de estar em batalha, de estar em luta. Mas eu já vou ao ponto que eu quero mostrar. Só passando aqui portanto, as imagens que eu coloquei nos comentários e em respostas a comentários. Aqui está um outro lutador, não é? Com uma armadura, vê-se. Que tem a ver... e repare-se num pormenor. Eu vou começar a salientar um pormenor que tem a ver com a prova que eu tenho, que eu vou explicar do que aconteceu hoje. Aqui tem uma espada, não tem? Pronto. Agora vamos focar na espada. Aqui também tem uma mulher com uma espada. Continuo a falar de luta e de guerreira, né? Aqui, não sei se consegue perceber, mas se abrir a imagem, não sei se dá para abrir. Vê-se que ela tem na mão uma espada, não é? Pronto, é isso que eu quero focar agora. Agora vamos focar nas espadas. Portanto, que eu ainda tinha isto para acabar. Só acabei hoje. Dia 1 de setembro. Mas atenção, acabei isto só a tradução, porque as imagens todas, com as mensagens que estão aqui, eu já tinha colocado desde quinta-feira, como está aqui, vê-se aqui quinta-feira. Eu digo que acabei porque eu queria pôr as traduções escritas, isso é que eu tive a fazer ontem e hoje. O resto já está igualzinho como estava na quinta-feira, portanto, dia 28. Depois continua, aqui. Aqui continua a falar de luta, por isso é que era de ser um lutador, e porque o Pantera Negra estava ligado a filmes de luta, enfim, aquele era um lutador. É de palavras-chave. Os jogos da série funcionam todos assim por palavras-chave. Vamos concentrar no que eu disse. Mais outra espada. Porque isto tem a ver com a prova que eu vou mostrar a seguir. Portanto, e tudo isto eu escrevi ontem nas traduções. Isto aqui é importante. Portanto, já se viu que eu coloquei várias coisas, várias imagens com espada, portanto, onde se vê uma espada. E este aqui eu também escrevi ontem. Portanto, o texto da tradução.
eu vou salientar aqui o pormenor, que é eu não estar demasiado velha, nem ser tarde demais, não é? Para estar na luta, para ser uma guerreira. Tudo isto tem a ver com luta, com ser guerreira. E nota para mim mesma, tu não estás demasiado velha, nem é tarde demais. Portanto, o que eu quero salientar aqui, e que eu vou mostrar depois, é o facto de haver espadas, não é? Falar sobre, no meu caso, não é? Eu ser guerreira, eu ser uma lutadora, haver espadas, que fique também mencionado que estas espadas ele já tem uma conotação relativa a mim de espadas, porque o meu desporto favorito é esgrima. Eu até tenho isso no Facebook, naquela parte dos gostos e tudo, é esgrima. Até aquele meu primo, que era cônsul, ele foi campeão de esgrima aqui em Portugal, a uma dada altura. E porque eu praticava esgrima, também é o meu desporto favorito. Já é uma coisa que eles têm muito ligada a mim, porque eu me identifico muito. E então, portanto, o que eu quero salientar aqui é as publicações com os comentários da publicação com várias espadas, a falar de luta, de guerreiro, e eu a falar que não sou velha demais. Aqui. Tudo isto, todos estes textos eu escrevi ontem. Portanto, disto que eu estou a referir. E aqui a última é aqui uma guerreira também, não é? Pronto. Também assente no que é uma espada, porque vê-se que ela está assente no que é uma espada. Com as mãos assentes no que é uma espada. Portanto, é de frisar, não é? Aqui que por baixo do tu não estás velha demais, memorando para mim mesma, está outra mulher com as mãos em cima de uma espada, uma guerreira. E eu a dizer que não sou velha demais. Porquê é que eu salientei isto? Porque eu fiz isto ontem, o texto, as traduções, escrevi aqui, publiquei aqui, e hoje saí de casa de manhã. Saí de casa de manhã, como eu digo sempre, eles metem sempre alguém à minha volta, ou mandam-me e-mails, ou tem alguém a vir meter conversa, ou a vir falar para o meu lado, se eu estou num café ou isso, ou usam muito as t-shirts, como eu digo, com mensagens, tipo, tudo o que eu faço eles imitam ou dão sinal. Uma coisa que foi relevante no meu dia, eles dão um sinal. Por exemplo, imaginemos que eu tinha estado a falar sobre um assunto o tempo inteiro, que tinha sido, sei lá, falar de um país ou de um acontecimento desportivo, sei lá. Imaginemos que eu tinha estado a falar de um clube de futebol. Eu tinha estado a falar, tinha sido o tema da minha manhã toda e da minha tarde, porque eu tinha estado a falar muito nisso, tinha estado a ver vídeos, tinha estado a procurar coisas, sei lá, tinha telefonado para marcar bilhetes para um evento relacionado com isso, tudo isso. Eu saía de casa. O que eles fazem logo é meter agentes e operativos à minha volta. O que eles fariam era logo aparecer alguém com uma t-shirt a falar desse clube, ao pé de mim, ou a falar, ou com uma t-shirt com mensagem, a falar do clube, ou eles meterem pessoas a falar do clube ao meu lado se eu vou para o café, virem logo para o meu lado a seguir assim que eu me sinto, virem logo duas pessoas e estarem a falar do clube o tempo inteiro. Enfim, eu tenho muitas provas disso. Eles fazem coisas assim, não é coisas vulgares, é coisas que eu muitas vezes nunca tinha falado e não são coisas assim vulgares. Eu tenho muitas provas disso. Isto é o que eles fazem para eu me sentir impotente, vigiada, controlada, para a vítima perceber que eles estão a par de cada passo que a gente deu, de tudo que a gente teve a fazer, tivemos sempre a ser vigiadas, que eles estão-nos a controlar de todos os modos. É o que eles fazem. E então, isto foi o tema, portanto, de ontem e de hoje, porque eu saí logo de manhã cedo, eu saí de casa, eram 9 e pouco. E então, portanto, não havia ainda tema de hoje, não é? Porque o dia tinha começado, eu só me arranjei e saí. Então, o tema de ontem tinha sido, as últimas coisas que eu estive a fazer foi estar a continuar esta publicação. Portanto, o tema tinha sido só esta publicação outra vez, e eu ser velha e as espadas. E ser uma guerreira a traduzir isto, não é? No fundo desta publicação falava só disso. De ser guerreira e de eu estar a dizer mesmo que não era velha demais, ou seja, porque supostamente eu seria. Por algum motivo eu seria levada a pensar isso. No meu caso é porque eu tenho 44 anos, não é? Supostamente muita gente pensaria que já era velha demais para continuar a lutar e para pensar que ainda podia reconstruir a sua vida. Que há coisas que eu não vou poder reconstruir, não é? Não dá mais, mas outras ainda dá. E então eu saí de casa e o que é que aconteceu? Como esse era o
tinha sido, portanto, o tema que eles podiam pegar, porque tinha sido o que tinha acontecido. Eu saí de casa e passam, e logo bem cedo, eles metem um tipo a passar por mim com uma velha na t-shirt, com uma espada. E eles passam de determinado modo. Eu sei quando são sempre deles, porque eles dão sempre nas vistas e fazem sempre determinadas coisas. E então, portanto, isso tinha sido tudo o que eu tinha estado a fazer ontem, não é? E tinha sido a parte final do meu dia e o que tinha sido mais relevante, de eu estar a falar da minha idade e de ter isso, e de ter as mulheres com as espadas, as guerreiras, e identificar-me como elas. Então eles fizeram logo isso. Isto é um exemplo, por exemplo, mas é outra prova do que eu digo. O que acontece à minha volta, eles imitam ou mandam mensagens ou mandam com o assunto para eu saber que eles que estão a controlar tudo o que eu estou a fazer e que estão a par de todos os meus movimentos até essa altura do que tem sido mais relevante no meu dia, nesse meu dia ou no dia anterior. Isto é muito difícil de explicar, mas é isto que acontece. Eu acho que dá para perceber a similaridade de como eles fazem sempre as coisas, como eles dão sempre sinal através de t-shirts, como aconteceu também ontem. Também ontem com aquilo de eu ir ouvir a música repetidamente. Eu tinha estado a ouvir em casa e há 3 dias estava a ouvir a música It's Not Over, The War Is Over, aliás, The War Is Over, e eu saí a t-shirt It's Not Over, We Are Going to Fight, nós vamos lutar. Portanto, eu tinha estado a ouvir uma música o tempo inteiro há 3 dias e saí de casa ontem a ouvir uma música que era a guerra terminou e a guerra terminou e continuei, ainda tinha isto pendente da minha publicação a falar de luta e saí de casa, t-shirt não terminou, nós vamos lutar. É isto que eles fazem o tempo inteiro. Isto não é por acaso, não é uma coincidência. Isto acontece todos os dias. Eu vou parar de mostrar, eu só estou a mostrar isto, porque vai continuar todos os dias estas coisas. Vai continuar todos os dias. Eles todos os dias me fazem estas coisas. E não é só isto, eu estou a mostrar só uma parte. Depois há a parte da tortura física, de estar doente, há a parte da tortura psicológica, dos jogos com os operativos aqui no prédio, que continuam. É muita coisa ao mesmo tempo. Aliás, eu deixo isto claro, eu só me estou a focar num pontinho da coisa. Porque não é nada, mas eu só me estou a focar num ponto porque é o que eu posso provar e esta parte é importante, que eu tenho muitas provas relativo a isto, que eles mimetizam tudo o que eu faço ou nesse dia ou no dia anterior, no caso de eu sair logo de manhã, e dão sempre sinal que estão a par e mimetizam para eu entender, para que eu compreenda que eles viram tudo o que eu fiz, que eles estão a par de tudo o que eu estou a fazer, e assim é uma forma de coação, de assédio, de manterem a vítima a sentir-se impotente, a sentir-se vigiada e pronto, né? A sentir-se acossada o tempo inteiro. Mas é que eu queria só mostrar mais isto. Não vou mostrar mais porque isto que vai continuar, continua sempre, não tem fim. Há anos e anos que eu estou nisto, tenho provas e mais provas de tudo isto, mas queria só deixar aqui mais esta prova e queria também ter mostrado, porque eu não tinha mostrado em pormenor aquela publicação que fala, mas que já gravei no primeiro vídeo aqui desta publicação de denúncia, não é? Mas não tinha salientado, que dizia: você é um lutador, exatamente como eles meteram na notícia desse Pantera Negra, que ele era um lutador, literalmente, que o nome dele era um lutador. Porque eles fazem as coisas assim para que eu perceba mesmo. Isto é o assédio. Isto são jogos intelectuais, de jogos místicos, de jogos de palavras, através de palavras-chave, de símbolos. E depois eles usam t-shirts como forma de mensagem para comunicar connosco, para mostrar exatamente que estão a parte do que a gente faz, que sabem tudo o que a gente está a fazer, e então usam mimetismos para a gente compreender isto, porque a gente vê uma caralho, isto aconteceu tudo na minha vida hoje, eu tive acabado de fazer isto, eu tive acabado de dizer isto, como eu gravei no outro dia, como eu já expliquei, tinha estado a dizer que eles estavam a começar a programação de Van Gogh, porque tinham metido num determinado sítio uma coisa de Van Gogh, tinha feito o vídeo à noite porque eles me tinham metido realmente para eu ver. No dia a seguir vou ao café também logo de manhãzinha. No café uma tipa com uma t-shirt com Van Gogh. Outra vez eu tinha um vídeo a dizer que nas notícias eu estava a pôr de Venezuela, que tinham começado o tema de Venezuela, que tem a ver com o vídeo do meu bichinho que eles mataram, do tal Jeremias, do meu bichinho que eles mataram. Porque há uma parte no vídeo que fala de Venezuela, tem um bilhete de avião que diz Venezuela, então eles usam também muito, começaram também a usar a Venezuela nos joguinhos. E eu acabar de fazer um vídeo disso, sai para a rua, vou para a rua, tenho as provas, tu viste o que eu estou a dizer, eu não estou a dizer por alto.
E ao pé da minha casa, num sítio, até era o McDonald's, fui para o McDonald's, porque não tinha internet, eu não costumo ir ao McDonald's, é muito raro, mas na altura, foi nessa altura que eles estavam a fazer as forjas com a mel e eu não tinha internet, e como o McDonald's estava, era à altura da quarentena, mas o McDonald's era dos poucos sítios que estavam abertos e que estavam até mais tarde, e eu ia para lá para ter internet, como não tinha em casa. E então foi até no McDonald's. Eu tinha acabado de gravar um vídeo, dizer que eu estava a começar o tema da Venezuela. Vou para o McDonald's, começo a ouvir falar espanhol ao meu lado. Eu assim, queres ver? O que eles fazem sempre, que eu já sei. Eu estive a falar da Venezuela, eles vão meter aqui tipos. Ora, bem dito, bem certo, começam a falar espanhol e tudo. E eu assim, olha, queres ver? Eu vou gravar. Então cheguei-me ao pé deles e. Porque eles estavam mesmo na mesa ao lado, eles vêm para o pé de mim, depois eles mandam estas pessoas para o pé de mim, e eles comissionam pessoas e são capazes de ver, de contactar uma embaixada e ver, de ver moradas de pessoas que, por exemplo, aqui na minha região, em Almada, que. Ou que fossem da Venezuela, que eu nunca tinha visto ninguém da Venezuela. Aqui nem há nenhuma colónia aqui de venezuelanos, nem nada, mas sei lá, mas eles são capazes, aqui não há, mas por exemplo, podem ter ido a ver a Lisboa, que era perto daqui, que não é assim tão longe, de carro, e ver até onde é que havia pessoas venezuelanas para virem aqui, aos espanhóis. Ou não, ou podiam até saber só falar espanhol, aquelas pessoas, isso eu não sei. Eu sei que eu comecei a falar espanhol. Eu tinha feito um vídeo, havia pouco tempo, antes. Eu não sei não tinha certeza se era no mesmo dia, se também tinha sido na noite anterior, mas tenho quase a certeza que era do mesmo dia, horas antes. Então começo a falar espanhol e pergunto: desculpe, são espanhóis? Primeiro comecei a perguntar se eram espanhóis. E eles: não, somos da Venezuela. A falar em espanhol, que eram da Venezuela. E eu tenho coisas assim o tempo inteiro. Eu nunca na minha vida tinha visto aqui ninguém venezuelano, nem em Portugal, nunca. Quer dizer, não sei se vi, não é? Mas no sentido de ter sabido que as pessoas eram da Venezuela. Mas eu já sei, eu faço qualquer coisa e é isto que acontece. Isto acontece o tempo inteiro. Isto acontece o tempo inteiro. Eu tenho muitas provas disso, de coisas assim do género. Isto é o que acontece o tempo inteiro. Eu tenho estas provas todas. E vou guardando as provas porque ninguém diz que é coincidência, não? Ou que é delírio, ou que é coincidência, ou que eu tenho problemas mentais, porque quem negar tudo o que eu tenho para ver, esse sim terá que ser internado com problemas mentais, porque é uma pessoa que é completamente alienada da realidade. Ninguém pode dizer que isto é coincidência, porque isto acontece todos os dias. Há anos eu tenho provas, eu tenho dezenas de cartões de memórias com provas. Eu comecei a juntar provas em 2016, muito poucas. 2017 foi um bocadinho mais. 2018 comecei a ter realmente material mais sustentável, e cada vez tenho mais, e coisas inegáveis, quer dizer, eu tenho isto o tempo inteiro. E era isto que eu queria explicar. Eu vou só mostrar aqui um bocadinho do vídeo. Do tal vídeo do homem que passou por mim com uma velha, assim, uma mulher velha na t-shirt e com uma espada. Hoje de manhã. Depois deu horas antes, ainda não fez 24 horas. Como se pode ver na publicação. Quando eu ontem à noite tinha estado a fazer as traduções exatamente, eu não sou velha demais. Diz a ti mesmo, um brando para ti mesma, não és velha demais, nem é tarde demais, uma coisa assim. É isto o tempo inteiro. Eu hoje já sei lá quantas coisas, é o tempo inteiro. É uma pressão, é os operativos, é armadilhas o tempo inteiro, é dores físicas, enfim, é ao mesmo tempo tanta coisa, que às vezes é difícil. Eu vou só mostrar aqui. Às vezes. Só às vezes. Eu vou só mostrar aqui. Só gravar a ficha deste aqui tem uma velha com uma espada. Eu vou tentar parar para ver se consigo mostrar. Estamos aqui a chegar. Esta vida aqui não se consegue perceber bem ainda. Não se consegue ver a espada.
Portanto, a t-shirt é dos Metallica, mas tem a tal velha. Aqui consegue-se ver a velha, mas a espada está aqui. Vou tentar. Aqui já não deu. Vou tentar apanhar para ver se consigo ver melhor. Agora estamos aqui a chegar. Aqui já se vê. É na mão direita da imagem. Uma espada. E uma velha, toda esfarrapada. E uma velha com uma espada na mão. Eu não consigo. Eu vou publicar o vídeo, depois se alguém quiser ir parando a imagem até. Deixa eu ver se consegue. Não se consegue. Eu estava a tentar ver se via ampliado, mas não, continua a andar. Mas já, pronto, já gravei. Eu vou publicar depois o vídeo até aqui. Portanto, no comentário em baixo deste, posso ver que é uma velha com uma espada na mão. Eles usaram uma t-shirt metálica, não é? Mas usaram. Isto é o que eles fazem, de uma velha com a espada. Horas depois de eu estar a fazer a tradução das imagens com uma mulher com a espada e a falar que não. E a tradução da imagem que dizia: memorando para ti mesmo, não és velha demais, nem é tarde demais. É aquilo que eu traduzi, que se pode ver. E é isto, Projeto Monarca, são isto os jogos de assédio. É isto todos os dias, e não é só isto, não é? Isto é uma parte, há muita mais coisa. Depois falta falar da tortura física, falta falar dos joguinhos em casa, falta falar das armadilhas o tempo inteiro cooperativos que eles colocam no prédio, todos os dias quando eu saio, quando eu entro os tipos ali à porta. Falta falar de muita coisa, muita coisa. A maldade é num grau e o tentar acossar para que a gente... Porque assim, eles primeiro fazem estes jogos mais moderadamente, mas quando a gente começa a querer denunciar, aí cai-nos o inferno em cima, né? Porque é de todo lado, eles usam tudo e todos. E tentam fechar-nos os caminhos todos para que a gente tenha ajuda. O suborno entra em todos os lados, não é? O suborno, até as chantagens e ameaças contra pessoas para não nos ajudarem, enfim. É muito difícil, mas eu não desistirei. Nunca.